Com quem Jesus aprendeu a rezar? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos aprendendo a rezar. E depois de nos ter debruçado lá no Antigo Testamento para aprendermos a rezar, com aqueles grandes mestres da oração, nós vamos agora no Novo Testamento aprender a rezar de quem? Nós vamos no Novo Testamento aprender a oração e, naturalmente, começamos com Jesus. E a pergunta de número 541 trata justamente dessa questão. Com quem Jesus aprendeu a rezar? Vejam com quem Jesus aprendeu a rezar. Ele aprendeu a rezar. Com quem? Ele aprendeu a rezar, cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, humanamente, Jesus cresceu, humanamente, como homem, ele era filho. Então, primeiramente, ele aprendeu a rezar lá com a sua mãe, com Nossa Senhora, que era judia e participava certamente dos momentos de oração nas sinagogas. E, ora, o que eram aqueles momentos de oração deles? Eram especialmente orações de salmos, salmos elevados a Deus, cantando e sabendo que aquela era a oração, o salmo, era a oração inspirada pelo Espírito Santo, onde o rei Davi agradava sumamente a Deus. Então Jesus, em primeiro lugar, deve ter aprendido com a sua mãe, mas também com a escola de oração que existe lá em Israel, que era o mundo judaico. E ainda hoje, eu me recordo quando estive lá em Israel em 1994, numa manhã passei por uma sala e as crianças com uma idade de mais ou menos 8 a 10 aninhos repetiam em coro em alta voz palavras que o professor ensinava. E fiquei impressionado com aquela disciplina. E logo me lembrei de como foi o início da formação de Jesus Cristo como criança. Quer dizer que Jesus, participando, ele mesmo, daqueles momentos de oração do seu povo, foi aprendendo a rezar com o seu povo. Mas, mais ainda e muito mais, sua oração brota de uma fonte secreta. Por quê? Porque ele é o Filho eterno de Deus, Pai. E brota de uma fonte secreta. E vocês se lembram quando Maria queria que ele explicasse como que ele tinha desaparecido deles lá naquela visita ao templo. Eles tinham ficado angustiados 3 dias na procura, pois ele tinha apenas 12 aninhos. E ele disse: eu devo estar na casa do meu pai. Quando Jesus quis dizer que o lugar dele era estar com o seu Pai do céu, e mais tarde nós vamos ver que o estar com o seu Pai noites e noites vai ser uma constante. E o Espírito Santo, que inspirou tantos mestres de oração lá no Antigo Testamento, quanto mais inspirou Jesus, sem dúvida. Quantas vezes lemos em Lucas a ação do Espírito Santo sobre ele? O Espírito o levou para o deserto, o Espírito o levou para o Rio Jordão, e o Espírito fez dele ele dizer: eu te agradeço, Pai. Então o Espírito tinha em Jesus um campo aberto e livre para realizar tudo aquilo que ele queria. E Jesus se deixava conduzir por ele e vivia num estado permanente de oração ao Pai. E, portanto, ele dirigia ao Pai uma oração perfeita, o que nos agrada e o que nos alegra. E esta oração de Jesus estava voltada ao Pai, mas por nós. Veja, era em nosso nome que ele rezava. Era por nós, como nós vamos ver lá em São João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Rezar. E ao rezar, Jesus tinha aquela humanidade que o Pai havia lhe confiado. Vejam, e que ele, Jesus, não queria que se perdesse nenhum dos filhos queridos do seu Pai.
E com Jesus nós também somos chamados a aprender a rezar. O nosso modelo, a primeira insistência, primeiro a insistência, depois o modelo dele de oração, e depois o ficar noites em oração. E ainda um dia de trabalho, depois de um dia de trabalho de cansaço, quando havia tantas desculpas para dizer agora não atendi o povo o dia inteiro, mas ele não, como filho, sentia a necessidade de voltar-se para o Pai. Desse relacionamento com o Pai que ele amava, o Pai do céu, e com o qual estava em comunhão permanente com Deus Pai. Então, para que você aprenda a rezar com Jesus, nosso modelo, com a sua atitude de oração, o seu coração voltado permanentemente para Deus Pai, e a sua oração seja muito e muito agradável a Deus. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue e alma divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.